Criciúma, campeão estadual de 1986. Depois de 18 anos, a cidade vê novamente seu time campeão do estado. Foi no longínquo 68 que o Comerciário, pela última vez, se sagrou campeão estadual. Em 1978, esse mesmo time mudou de nome para Criciúma Esporte Clube, mas o máximo que conseguiu foi 5 vices-campeonatos. Este ano a história foi diferente e o Criciúma, de uma forma inédita, venceu as 4 taças disputadas no futebol catarinense. Jogou 40 partidas, venceu 21, empatou 12 e perdeu apenas 7. Marcou 49 gols e sofreu apenas 27. Vamos conhecer o plantel, a comissão técnica, a diretoria e aquilo que o presidente Moacir Fernandes pensava no início da temporada de 86. Antônio Luiz Sartoreto, Oitá, 24 anos, contratado a Chapecoense. Carlos Alberto Ferreira, 24 anos, comprado do Bom Sucesso do Rio de Janeiro. Carlos Rachedi, 25 anos, veio do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Idemar Ângelo Tomasi, o Sarandi, 28 anos, veio do Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. Jorge Veras, 27 anos, contratado ao Ferroviário de Fortaleza, Ceará. Jorge Altair Lemos de Oliveira, o Guinga, 32 anos, veio do Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Jorge Luiz Alfredo, 21 anos, veio do Blumenau. Luiz Henrique Dias, 26 anos, comprado do Figueirense. Osmair Goebel, 24 anos, contratado ao Novo Horizontino, São Paulo. Solis Queiroz Duarte, 25 anos, outro que veio do Novo Hamburgo. Vanderlei João Mior, 24 anos, veio do Cascavel, Paraná. Valderez Roberto de Carvalho Mineiro, 26 anos, comprado do Cruzeiro de Belo Horizonte. E agora, os jogadores formados no próprio Criciúma, que fazem parte do grupo principal. Cláudio Mir dos Santos, Oado, 21 anos. Edmilson Mondardo, 21 anos. Edson Luiz Sandrini, 23 anos. Everton Isopo Opalha, 23 anos. Gimar Ferrari, o Chiquinho, 22 anos. Jairo Schenkel Scheid, 20 anos. Joelcio Colonete, 21 anos. Silvio Silvino das Neves, Silvio Laguna, 23 anos. Valmir Formentin Gislon, o 13, 24 anos. E José Rudimar Guidarini, o Rude, 22 anos. E mais, alguns juniores que participaram da campanha do título. Rogério Franz Cândido, o Marinho, 19 anos. Sérgio Antônio Elias, Serginho, 20 anos. E Mauro Grazel, 19 anos. Comissão técnica. Massagista, Bento João de Souza, o Bentinho, nascido em Criciúma. Auxiliar de fisicultor, Luiz Gonzaga Migliori, também natural de Criciúma. Fisicultor, José Heroíno Machado Teixeira, natural de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Técnico, José Carlos Bernardo, Zé Carlos, nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Médico,
Paulo Roberto Miglioli, natural de Criciúma. Supervisor, Cláudio Wagner, natural de Rio do Sul, Santa Catarina. Gerente de futebol, Francisco Miglioli Neto, nascido em Criciúma. Coube ao presidente achar as pessoas, colocar as pessoas da comissão técnica, com indicações que houve na época, inclusive o técnico Zé Carlos, indicado pelo próprio Procópio, e fizemos então uma total planificação para esse ano. A mim me coube só que fosse mantido aquilo que nós havíamos estudado com cabeça fria, havíamos planejado, havíamos dirigido e sabíamos que conseguiríamos o objetivo. E foi nesse sentido que nós fizemos uma planificação, em que foi muito importante a participação de Cláudio Wagner como supervisor, foi muito importante a participação do Heroíno Machado como preparador físico, e a do nosso técnico, o Zé Carlos, e completando a comissão técnica com Miglioli Neto. Você vai ver agora os gols, as vitórias, as festas, todas as emoções do tricolor durante as 4 taças disputadas esse ano no Campeonato Catarinense. Depois de um início ruim, quando foi derrotado em Lages pelo Inter por 3-0, o Criciúma começou a sua reação na primeira taça, empatando em casa com o Hercílio Luz. Carlos Alberto foi o autor do primeiro gol do Criciúma no campeonato. Na partida seguinte contra o Próspera, no Mário Balsini, uma vitória tranquila. Luiz Cláudio, zagueiro do adversário, fez contra o primeiro gol do jogo. Edmilson, artilheiro do time no campeonato, marcou o segundo. De novo em casa, desta vez contra o Ferroviário de Tubarão. Nova vitória por 2-0. Jorge Veras fez o primeiro gol. O segundo gol foi do goleador Edmilson. Contra o Inter de Lages, agora no Heriberto Wilson, o Criciúma deu o troco. Jorge Veras fez o primeiro gol. No final da partida, Colonete fez o gol da vitória. A primeira vitória sobre o Hercílio no campeonato foi em Tubarão. Rachete fez o primeiro gol.
O segundo foi de Vanderlei. Carlos Alberto fez o terceiro e último gol do Criciúma no jogo. Contra o Próspera, em casa, um simples empate. Mas foi o ponto decisivo para as finais da Taça Governador. Ginga fez o gol do Criciúma. Yo no creo en las bruxas, pero que las hay, las hay. Está na hora de espantar as bruxas. Vamos lá, Criciúma, rumo à classificação. Semifinais da primeira taça. Depois da derrota no primeiro jogo para o Figueirense em Florianópolis, a vitória em casa para garantir, com um empate na prorrogação, o direito de jogar a final. Rached fez o gol. Primeiro jogo da final. Vitória em casa contra o Joinville. Primeiro gol, Vanderlei. Ita, no final do jogo, fez este golaço, definindo a vitória. Com um empate de 0-0, no segundo jogo, o Criciúma conquistou a primeira taça de sua história. Com a conquista desta taça, o Criciúma quebrava um tabu de vários anos e partia com mais confiança rumo ao título máximo do futebol catarinense. Para a disputa da segunda taça, 25 anos da Universidade Federal de Santa Catarina, com a classificação para as finais garantida, o técnico Zé Carlos pôde fazer experiências, testar jogadores e buscar a equipe ideal. O começo foi fulminante. Goleada sobre o Ercílio em Tubarão. Ginga fez o primeiro gol.
o mesmo Ginga faria 2-0. Treze completou a goleada. Na sequência, nova vitória. Agora contra o Ferroviário em Criciúma, com um gol de Vanderlei. Nova vitória em casa contra o Figueirense. Edmilson abriu o marcador. Marcou o segundo gol do jogo e o seu segundo gol no campeonato. Depois de uma derrota em Chapecó, a reabilitação em casa, no clássico da cidade. Solis fez o único gol do jogo. Com muitas modificações, o time se desencontrou. Ficou 3 partidas sem marcar. Foi derrotado pelo Marcília em Itajaí. Empatou com o Avaí em casa. E foi derrotado em Lages na penúltima rodada. Mesmo com esta série de insucessos, a decisão ficou para o último jogo, contra o arqui-inimigo, o Joinville, no Heriberto Wilson. Rached, no começo do jogo, marcou o primeiro gol. No segundo tempo, depois do empate do Joinville, Ginga fez o gol da vitória, que garantiu a segunda taça e o primeiro ponto extra para as finais. Parecia uma loucura. 2 taças seguidas. A torcida estava eufórica, mas o trabalho não podia perder a continuidade. Para isso, era necessária uma preparação física e psicológica em cima do plantel. Nós fizemos um trabalho de base dentro do Criciúma, tivemos a sorte de receber o plantel que iríamos trabalhar durante o ano, no início da temporada. E a partir desse trabalho de base, realizamos um trabalho de manutenção, respeitando a individualidade do atleta. A terceira e última taça da fase de classificação comprovou o acerto da preparação que estava sendo feita. Foi a etapa mais fácil, vencida por antecipação e de forma invicta. O Criciúma perdeu apenas um jogo, o último, em Joinville, quando jogou com o time reserva.
Com duas novidades no time, o lateral Sarandi e o centroavante Osmair, o Criciúma começou a terceira taça, vencendo o Hercílio Luz em casa. Rached marcou o primeiro gol. No final do jogo, Osmair fez o seu primeiro gol com a camisa do Criciúma. Na sequência, em Tubarão, o empate contra o Ferroviário. Jairo fez o gol. Outro empate. Este na capital contra o Figueirense. O gol foi de Edmilson. Contra a Chapecoense, em casa, num jogo tumultuado, uma vitória de virada. Jorge Veras empatou o jogo. Ginga fez o gol da vitória. Num domingo de manhã, no Heriberto Wilson, um empate em 0 contra o Próspera. No jogo seguinte, também em casa, contra o Marcílio Dias, uma vitória tranquila. Mauro Patrício, contra, fez o primeiro gol. O segundo foi de Vanderlei. Osmair fechou o marcador. Na sequência, o empate na capital contra o Avaí, com Edmilson marcando o único gol do Criciúma. No Heriberto Wilson, contra o Inter de Lages, a conquista da terceira taça e do segundo ponto extra. Vanderlei abriu o marcador. Repetindo a decisão da Taça Governador, o lateral Itá
marcou o segundo e último gol do jogo. Após a conquista consecutiva de 3 taças e de 2 pontos extras, uma preocupação muito grande. Tudo isto poderia não valer nada, pois o Criciúma teria pela frente um hexagonal decisivo. Mas havia a preocupação de começar bem o hexagonal. Mas não a preocupação de que tudo pudesse ser colocado em risco pelo fato de que quem havia ganho 3 taças teria que ter direito assegurado na conquista do campeonato. Nós sabíamos que íamos começar do zero já, não pela conquista da 3ª taça, daí já tínhamos conhecimento quando ganhamos a Taça Governador. Ali nós tínhamos direito assegurado de participação nas finais. O resto era questão de ganhar 2 pontos, que seria uma vantagem importante, como realmente ela foi importante. Houve uma preocupação mais apurada no hexagonal. E essa preocupação talvez até tenha se transformado numa carga um pouco pesada para os nossos jogadores carregarem, porque nós não podíamos perder pontos. E o azar é que nós largamos perdendo um ponto em casa. Mas aí tivemos um pouco de tranquilidade e fomos buscar essa diferença fora de casa. E o time realmente foi tranquilo até um jogo-chave contra o Marcílio Dias. Aquilo ali, tenho a impressão que aquilo ali liquidou não só o Marcílio, mas liquidou o ânimo dos competidores. Quer dizer, Avaí e Joinville, quando sentiram que o Criciúma ganhou do Marcílio lá, da forma como ganhou, com a tranquilidade que ganhou, sentiram que realmente o campeonato estava perdido. O que eles tentaram daí em diante foi usar de artifícios para ver se desarmavam o espírito do Criciúma. Mas nada foi suficiente. Dentro do campo, os jogadores mostraram garra, talento e determinação. Fora do campo, a direção foi vigilante e competente. Na soma de esforços, o título inédito e de forma invicta. Com 2 pontos de vantagem sobre os adversários, o Criciúma começou o hexagonal decisivo, empatando em casa com o Marcílio Dias 0-0. No segundo jogo em Tubarão, uma vitória importante. Edmilson marcou o primeiro gol contra o Hercílio. O volante Tião fez contra o segundo gol do Criciúma. Nova vitória fora de casa, no Mário Balsini, contra o Próspera, com um gol de Jairo. Outro empate no Heriberto Wilson. Depois de estar em desvantagem contra o Avaí, Rached empatou o jogo.